Programa Organização e Método, paz com base bíblica e científica. Sejam muito bem-vindos para a nossa conversa semanal sobre assuntos importantes para as nossas famílias. Como vocês sabem, o tema que nos acompanha atualmente é Que culto é esse o vosso? E o nosso objetivo é contribuir com orientações sobre a herança espiritual de nossas casas, na intenção de fortalecer a doutrina, preservando o que temos recebido do Senhor. E neste programa nós vamos conversar sobre um dos maiores tesouros que o Senhor nos deu, a Igreja, Corpo de Cristo, esse benefício precioso. E para essa conversa me acompanha minha amiga Fernanda Becalha. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kézia. É uma alegria nós estarmos juntas para conversarmos sobre este novo assunto que para nós é tão conhecido, mas é tão importante para as nossas famílias. Igreja como Corpo de Cristo. Serão 2 programas com esse assunto. No primeiro, nós vamos falar sobre vidas transformadas que alcançam gerações. E nós vamos conversar sobre a importância da doutrina de corpo para nossa definição, porque transforma as nossas vidas, porque alcança aqueles que vêm depois de nós, as nossas gerações. E no segundo, nós vamos falar sobre orientações práticas para as nossas famílias, porque vocês lembram que a gente sempre conversa sobre o assunto, mas o nosso objetivo maior são as orientações para a sua família, para que você também possa receber esta bênção, pensando nos desafios atuais que nós vivemos. E para essa conversa nova e tão importante, nós temos convidados especiais que vocês vão conhecer agora. Pastor Sérgio Rosa, paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor Jesus. Uma alegria para nós recebê-lo. A alegria é nossa também, minha, né, de toda a família, estarmos aqui presentes para podermos falar, né, sobre salvação, sobre projeto de vida na presença do Senhor. É uma oportunidade maravilhosa, né, e que, né, o Senhor possa nos abençoar. Juntamente, nós estamos com a irmã Elizabeth, que é a coluna de oração da casa, não é, pastor? Paz do Senhor, irmã Elizabeth. A paz do Senhor a todos. É um prazer também para mim estar aqui com vocês, podendo testemunhar um pouco do muito que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas como de toda a família. E desse casal lindo, nós temos pastor Eduardo, depois vai falar um pouquinho representando os filhos. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Fernanda, Kézia, a todos aqueles que nos ouvem nesse programa tão importante de organização e método. É uma alegria para nós estarmos aqui hoje e vamos tentar contribuir um pouquinho, né? Principalmente sobre a questão da doutrina de corpo. E dessa família linda só podia sair essa princesa, né, pastor? Olha o avô e o pai, a avó, como estão felizes. Isabel, paz do Senhor. Paz do Senhor, uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Que bom. Uma bênção, uma princesa. Então, 3 gerações aqui representadas, que muito nos ensinam, muito nos alegram. Uma grande honra recebê-los aqui. Esse é um momento muito especial para nós, né? Assim como a família Rosa, outras famílias têm passado aqui pelo nosso programa e nos alegrado com seu testemunho, como bem disse a irmã Elizabeth. E aqui nós escolhemos um texto que fala sobre esse momento de conexão. É um texto que se encontra em Gênesis, o capítulo é 49 e o verso é 22, que é isso que nós nos lembramos quando vemos uma família bonita como essa. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Foi a bênção que Jacó trouxe no momento derradeiro de sua vida, abençoando seus filhos, e essa foi a palavra que ele trouxe sobre a vida de José. José, um ramo frutífero que se expande, que se espalha, que alcança diferentes lugares, e essa é a história também da família do pastor Sérgio. Não é isso, pastor? É assim que vemos as suas gerações, um ramo frutífero junto ao ribeiro que se expande, com muitos filhos, netos, uma obra consistente que o Senhor confiou nas suas mãos, com mais de 40 anos de ministério, não é isso, pastor? Conte um pouquinho para nós da sua experiência, como o Senhor te alcançou e como fez a sua família ser cada dia mais forte, fortalecida junto à fonte. Glória a Deus.
Então, doutora Kézia, nós temos 40 anos já, né, de ministério, 44 anos que nós conhecemos a obra. Começamos ali na rua Duque de Caxias e as experiências foram profundas, né? Eu venho de um lar evangélico, mas eu estava desviado e por necessidade, né, da esposa, da Elizabeth, que está aqui, ela, por enfermidade dela, o Senhor, Ele nos alcançou, falou, agora é o momento, né? E todo mundo tem um momento profético, né, do encontro com o Senhor. Nosso encontro foi há 44 anos, justamente a idade do Eduardo. Ele era, né, recém-nascido. Ele não sabe a experiência que ele viveu, nós vivemos, porque não foi fácil, né? Quando você vem para a presença do Senhor, aí o mal se manifesta para impedir que você venha, para que Deus venha realizar esse projeto, né, da salvação dele, não só na minha vida, na vida dela, mas de toda a família. Então é muita prova, mas o Senhor, Ele nos sustentou. Foram curas, né? A cura dela, ela veio, nós buscamos, usamos meios de graça no corpo, que é o importante, é isso. Conhecemos uma família que nos ajudou, que orou e jejuou por nós, que nos abraçou mesmo, e nós somos acolhidos por essa família. Não vamos citar aqui nomes, mas temos certeza, sabemos que eles jejuaram por nós, porque nós não tínhamos recursos, não tínhamos condições físicas, emocionais, né, nem espirituais, para nem saber meios de graça. E ali nós somos abraçados por esse corpo, que é o corpo de Cristo, né? E ali nós fomos sustentados, curados. Eu tive a minha experiência, mesmo vindo de lá, mas tive uma experiência profunda com Deus. Entendi que Deus tinha um projeto na minha vida. Ela teve a experiência própria dela, né? E ela veio de lar não evangélico, e a experiência dela foi profunda também. E ali nós começamos, né? Vamos investir na obra, vamos investir na salvação, vamos investir no projeto de Deus, nos dedicamos. Imediatamente, eu vi pastor Gilson aqui há poucos dias, né, dando entrevista, e ele era o pregador mola do Caxias, ele estava sempre lá, e ele tinha mensagens evangelísticas, né? Eu acho que eu lembro até a mensagem que ele pregou lá quando eu fui lá, e foi a transformação da água em vinho, primeiro milagre do Senhor. E lembrei do Gilson ali pregando, e a partir dali a nossa vida mudou, né? Minha, dela, começamos a buscar, termos nossas experiências próprias da manifestação poderosa de Deus nas nossas vidas. É isso. Houve uma investida na vida do Eduardo quando pequeno, ele não sabe disso, mas era para impedir mesmo até dele estar aqui hoje, para poder ser um servo na presença do Senhor, né, um pastor. Isso nos alegra muito. Então, a experiência na nossa vida e junto ao corpo que nos acolheu. Conhecemos que era corpo, uma família, né? Fomos introduzidos em uma família espiritual que nos ajudou em muito, muito mesmo. E essa experiência marcaram, né? Essas experiências marcaram muito nossas vidas, né, Beth? E também deles hoje, né? Quando a gente vê isso, nós somos felizes por isso, né? Poderíamos ficar aqui contando muitas experiências, muitos milagres. Nós estamos aqui hoje porque é milagre de Deus. Nada de mérito nosso, do homem, mas é uma dádiva de Deus a salvação e até mesmo o ministério, né? Que eu nunca pensei na minha vida em ser um pastor, nunca, nem passou pela minha cabeça. Nem passou pela minha cabeça. Mas quando imediatamente o Senhor foi dando revelações e visões e tal, mostrando, e a palavra entrava, né, dentro do nosso coração, na nossa alma, e aquilo mexia, balançava, e os vícios, né, ela sabe disso. Um dia assisti a um culto lá na Duque de Caxias, se não me engano, o segundo ou terceiro, quando eu desci a escada da Duque de Caxias, eu já joguei o vício fora, o cigarro fora ali, cheguei em casa,
quebrei tudo, joguei tudo fora, dei para os outros, né? Coisas que não fazem parte da obra de Deus. Então foi uma experiência gloriosa de salvação e de ministério que eu não esperava isso, né? Mas vem até, meus pais foram servos, foram profetas, foram homens muito usados também. Nasci dentro de um lar onde se orava muito. Meus pais oravam muito. A gente não, mas eles oravam muito. Não, muitas vezes também nós estávamos presentes, mas a obra nós conhecemos aos 30 anos. Fiquei 15 anos afastado da presença do Senhor e vim com um casamento com ela que Deus, né, revelou que tinha preparado a Elizabeth para a minha vida por revelação. E ela nem era evangélica, né? Lá, até duplo, né, de católico e espírita e tal. Mas o Senhor abraçou nossas vidas. A experiência foi grande, né? Mas levaríamos tempos aqui para falar muito sobre experiência aqui, né? Mas o Senhor vai preparando todas as coisas para a nossa vida, né, pastor? E a importância da igreja como corpo de Cristo, quando o Senhor fala, quando eu fui nos primeiros cultos e ali tiveram irmãos que jejuaram, que oraram, todos nós, você que nos acompanha também deve se lembrar daquele irmão, daquela irmã que orou por você e como eles são preciosos, né, irmã Elizabeth? Então a senhora foi um presente do Senhor para o pastor Sérgio. Fala um pouquinho para nós dos filhos, de como que é educar os filhos na presença do Senhor, de ter a alegria hoje de ver, né, os filhos, os netos, todos seguindo esse caminho precioso que para nós é o mais importante. Meu coração transborda e será eternamente grato ao Senhor pela bênção de vê-los na presença do Senhor. Os recursos não foram humanos, o atribuo tão somente ao Senhor. A graça, a sabedoria que Ele me deu e foram dadas pelo Senhor para criá-los com temor ao nome do Senhor, com valores espirituais, temendo ao nome do Senhor. Coube a mim dobrar muitos joelhos, buscar, orar incessantemente por eles e procurar orientá-los, uma palavra, um diálogo, sempre buscando conscientizá-los que Deus é tudo para nós, que não somos nada sem Ele e que é Ele quem nos edifica, sobretudo é o único que pode nos dar a salvação. É o que eu até hoje transmito a eles, as minhas netas, né? E eu só tenho a glorificá-lo, a bendizer o nome dEle, por esse Deus glorioso, um Deus que não falha. Muitas vezes falhamos, somos infiéis, em momentos cruciais, às vezes, passamos embora nos vales desta vida, né? Mas glorifico o Senhor porque Ele esteve sempre presente, nos sustentando, nos reerguendo, nos dando assim condições para testemunharmos, para adorarmos ao Senhor. Então nos resta a mim, resta a minha vida, a eterna gratidão, né, a este Deus glorioso, maravilhoso, que tudo tem feito por mim, por vê-los na presença do Senhor. 2 pastores, um outro também servo de Deus, temente ao Senhor, sendo usado, né, de outra forma, mas também sendo usado pelo Senhor. É gratificante demais. Ele nos recompensa. É um Deus maravilhoso. É um Deus que não é homem. É um Deus que é Senhor de todas as coisas, da vida. Glória e que está sempre disposto a nos orientar, né? Então eu só tenho também a agradecê-lo e dizer para aquelas irmãs, para aquelas mães, que não desistam dos seus filhos, que busquem incessantemente, que não será em vão, as madrugadas não serão vãs, dobrar joelhos, né, para buscar em favor, é perseverar na presença do Senhor e na busca que o Senhor ouve, porque o Senhor tem o tempo e o modo de operar. Compete a Ele, não a nós. Mas Ele
Ele responde, Ele atende, né? Esse Deus maravilhoso. É o que eu tenho a falar nesta hora, nesse momento tão maravilhoso aqui na presença das irmãs, né? Dar um pouco do meu testemunho, porque são inúmeras as experiências que tive no profundo. E quero que todas essas irmãs que passam momentos difíceis com os filhos, que alcancem também esta bênção. Nós não temos um relato de luxo, né? Todos nós, em algum momento, vivemos um desafio que Sim. nos convoca a orar. Mas nós Sim. queremos saber quantos são os filhos, o nome dos filhos, das noras, dos netos. Fala para nós, irmã, desse seu tesouro precioso que o Senhor te confiou. Essa família maravilhosa. O primeiro filho foi o Flávio, né? Flávio também pastor. A esposa Patrícia, não tiveram filhos ainda. Depois veio o Dudu, do Carlos Eduardo, esposo da Isis, com essa lindeza, e a outra também, a Esther. E, por último, o Estevão, marido da Lorena, que tem a Beatriz e a Bela. Naquela ocasião, os 3 meninos em casa, né? Mãe de 3 meninos é uma coisa simples? Fala para as irmãs que estão nos assistindo. Eram quietinhos, assim, obedientes no culto? Fala para nós, irmã. Não eram não, irmãs. Mas estão aqui firmes, estão aqui não é? firmes, glória a Deus. É isso mesmo. Cada um numa idade, né? O Estevão ainda era menos agitado, mas o Dudu e o Flávio não. Então eu chegava na igreja, muitas vezes pedia aos irmãos obreiros, né, que me ajudassem. Beth, o Dudu ali, o Flávio, eu falei, irmãos, por favor, me ajudem. Meu marido é um pastor, eu quero que vocês me ajudem. Podem repreendê-los e vocês vão estar me ajudando, né? Porque menino é diferente de menina. Uhum. Mas é isso mesmo. E é importante natureza, a gente né? falar sobre isso, porque as irmãs que estão nos assistindo, nós vivemos em tempos em que hoje, às vezes os pais ficam pensando, mas o meu filho tem um comportamento assim. Irmã, permaneça na igreja. Sim. O lugar da criança é no templo, aprendendo a orar, aprendendo a ver o Senhor. Eu falo com as crianças lá na igreja assim, fecha o olho, porque quem está de olho aberto não vê Jesus no trono. Então fecha o olho para você aprender a orar. E a gente vai criando estratégia em cada idade para que eles amem a casa do Senhor, amem a oração. Não é isso, pastor Sérgio, pastor Carlos Eduardo, isso, né? Pastor Eduardo, né? O Dudu, todo mundo chama assim. Isso, são tantos cenários diferentes, né? Mas nós sabemos que sempre o Senhor se manifesta com poder, com honra, né? Nós também queremos ouvir, pastor, as experiências que o Senhor tem para contar, de como o Senhor foi alcançado e como entregou, também decidiu caminhar, entregando sua vida para Jesus. Conte para nós um pouco das suas experiências, aqui representando os filhos desse casal precioso. Realmente foi um privilégio, sabe, irmã Kézia, irmã Fernanda, todos que nos ouvem, a oportunidade de ter nascido na casa do Senhor. Né? É muito bom nascer na casa do Senhor. Se há uma decisão, né, que mudou a história da nossa família, foi a decisão dos meus pais de um dia aceitarem o chamado e aceitarem, né, estar na casa do Senhor, trabalhar na casa do Senhor, andar nos preceitos, no conhecimento da palavra, das doutrinas. E isso foi algo que mudou a nossa história. E eu tive o privilégio, né, de poder crescer nos átrios da casa do Senhor. E quando eu ouço o testemunho deles, né, a gente vê não só no deles, mas no dia a dia na igreja, né, em famílias que se achegam, famílias que começam na caminhada, o poder, né, restaurador da graça do Senhor, né, de restaurar famílias. Eu costumo dizer que Deus é um Deus restaurador de lares, restaurador de famílias, de casamentos, né, como restaurou deles, restaurou a família e tem restaurado a de todos nós e de todos aqueles que amam ao Senhor, né. A palavra fala que aqueles que, né,
amam ao Senhor, obedecem à palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, o Senhor ele firma uma aliança, né? E a sua misericórdia até 1000 gerações. E a gente pode contemplar isso, né? Porque eu aqui já sou a 2ª e a 3ª geração está aqui, e eu gosto até de brincar com jovens da igreja e com alguns irmãos da igreja, que minha oração é o seguinte: enquanto tiver uma gota do meu DNA nessa terra, que eles sirvam ao Senhor. Porque não há nada melhor do que servir ao Senhor. Não. Mas nascer na casa do Senhor não é garantia de experiência com o Senhor. Isso é importante entendermos, né? Eu gosto muito daquela fala de Jó, quando fala assim: antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, por muito tempo, nós servimos ao Deus que é o Deus dos nossos pais, né? Mas há um momento que ele precisa ser o seu Deus. E esse momento chega através das experiências, né, com os recursos da graça, né, com os dons espirituais. E minha mãe aqui citou muito a questão da oração, né? A oração tem uma ação muito forte, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas também algo que é muito importante para você, talvez jovem, né? Aquele que está começando na caminhada do Senhor. É importante você ter a experiência com a oração, porque eu costumo dizer o seguinte: a oração ela não é para submeter a sua vontade a Deus, mas para que você aprenda a entender a vontade de Deus para a sua vida. E quando eu comecei a orar ao Senhor, as minhas ansiedades, estávamos até falando, né, irmã Kézia, sobre ansiedade, as minhas ansiedades foram entregues nas mãos do Senhor. Na realidade, nada daquilo que eu planejei com a minha mente humana aconteceu. Nada do que eu pensei para a minha vida profissional, como meu pai aqui também falou, eu também nunca imaginei ser um pastor, né? Nunca orei por isso, mas no final, o meu casamento, a minha profissão, o meu chamado foi todo de acordo com a vontade do Senhor, a partir do momento que eu apliquei o meu coração em orar ao Senhor, né? Temos também experiências com a madrugada, né? Na minha vida profissional, a porta que se abriu, a qual eu estou hoje até já há 21 anos, foi toda na madrugada. Eu fiz um propósito de 3 meses ininterruptas de madrugada, e na última semana desse propósito, no penúltimo dia da última semana dos 3 meses, foi quando eu recebi o chamado, a convocação para trabalhar onde eu trabalho até hoje, né? Através do louvor, né? Quando eu ainda jovem, nem obreiro eu era do grupo de louvor aos meus 16 anos, em meio a um momento de oração ali do grupo de louvor, o Senhor falou assim: olha, através desse louvor eu vou visitar algumas vidas, né, pela primeira vez com os dons espirituais. E eu lembro que foi naquele momento em que a gente entoou aquele louvor e ao mesmo tempo ali naquele ambiente de louvor, de adoração, eu fui usado em línguas estranhas pela primeira vez. Então todos esses recursos da graça, todas essas questões foram que definiram a minha vida na presença do Senhor, né? E passar a entender como Jó, né? Agora eu te conheço não mais só de ouvir, mas de ver. E por melhor que seja ouvir, ver é melhor do que ouvir, né? É verdade. Porque a gente pode ter a noção completa daquilo que a gente está buscando, né? Essa foi um pouco da minha experiência. Uma grande bênção ouvi-los. Isabel, nós vamos chegar à sua geração no próximo episódio, porque nós precisamos encerrar este, mas encerramos com muita alegria, porque a Isabel vai falar conosco no próximo, os pastores, a irmã vão contar outras experiências, não é, Kézia? Isso mesmo. Paz do Senhor Jesus. Senhor Fernanda. Paz do Senhor Jesus. Paz a todos. E nós vamos ressaltar para você que nos acompanhou até aqui a importância da igreja como corpo de Cristo. Pastor Sérgio iniciou falando, irmã Elizabeth falou, precisamos de ajuda a uma igreja, a irmãos que estão conosco nesta caminhada, e o pastor Eduardo vem como esse testemunho. Então vamos perseverar na oração, que a nossa casa seja um templo do Senhor, que seja um lugar de oração, e que os nossos filhos, mesmo com as nossas falhas, mesmo quando passarmos nos vales, nos vejam como alicerce de oração. Que o Senhor abençoe grandemente as nossas famílias. A paz do Senhor Jesus.